Tavinho, tudo bem? Tudo bom, Gu? Beleza. Luiz Otávio Ferreira, conselheiro do IBDD, fundador do IBDD. Vamos falar aqui um pouquinho para os alunos da pós-graduação de Gestão Esportiva e Direito Desportivo da Católica de Santa Catarina, em parceria com o IBDD. Então, para minha aula não ficar cansativa do pessoal só ficar olhando para a minha cara, eu decidi chamar os especialistas para falar um pouquinho de cada área, de coisas que, evidentemente, eu não conheço tudo e gostaria de perguntar e saber de vocês. Fala para mim, primeiro, excelente você estar aqui, muito obrigado pela presença. Fala para mim como é que são os contratos do voleibol, que você tem um contato lá com o time de Campinas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, primeiro, os contratos dos atletas e depois os contratos de patrocínio, o contrato que você quiser falar. A gente está aqui para poder juntar as nossas experiências para passar boas experiências para os alunos. Legal. Obrigado. Muito bacana falar com você e oferecer essa experiência para os alunos. Espero que todo mundo possa aprender um pouquinho e enriquecer um pouco mais o debate com o que a gente for falar. Bom, a experiência que a gente tem no voleibol, que eu tenho no voleibol, ela remonta de 97, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Bucabras, que até época era Calçados Atletas, detentora da marca Olímpicos, e a CBV, para fazer o projeto do vôlei, que surgiu ali no final dos anos 90 e que propiciou todas as grandes conquistas que aconteceram. Isso desencadeou a Superliga e por conseguinte, a Superliga é um modelo de torneio de vôlei, de liga de vôlei no mundo, no Brasil, muito conceituado no calendário mundial, tanto que a Superliga é um dos, se não é o maior, é um dos maiores torneios de voleibol do mundo, não só em termos de remuneração de atleta, mas de valores envolvidos de patrocínio e premiação, além da qualidade, enfim, tanto na feminina quanto na masculina. Né? Eu tenho a oportunidade de participar de um projeto que começou comigo em Campinas. Hoje é o Vôlei Renato, né, que chegamos agora na semifinal da Superliga desse ano e tivemos quantidade de patrocinadores bastante relevantes. Na verdade, o voleibol ele difere muito do modelo do futebol por conta da questão do projeto. Né? Então, assim, a Seleção Brasileira de Vôlei ela é um projeto vencedor. Então, por conseguinte, todos os clubes que participam da Superliga também tentam criar modelos de projetos vencedores e que façam sentido. Então, assim, no nosso caso em Campinas, a gente, como participante da Superliga, uma das primeiras preocupações que nós tivemos quando fizemos o projeto era trabalhar no sistema de compliance, né? Ou seja, seguindo as diretrizes da legislação em relação à contratação dos atletas, e trabalhando na questão de captação dos valores necessários para o desenvolvimento do projeto, baseados nos convênios assinados com a Prefeitura de Campinas e com o patrocinador. Em relação aos atletas, eu diria para você que é um modelo muito baseado naquilo que a gente tem condições de pagar por temporada, ou seja, existe um fair play financeiro, então a gente aprova um projeto, existe um budget que a gente mais ou menos entende como possível e apresenta para os patrocinadores naquela temporada. Então, por exemplo, a gente está falando de patrocinadores que podem pagar entre 2 milhões e 10 milhões de reais por temporada. Quando eu digo temporada do voleibol, inclui o Campeonato Paulista e a Superliga. E aí, com o que você consegue de arrecadação, de patrocínio e convênio com o órgão público, você trabalha o teu budget do vôlei. Então, o teu time ele é muito baseado no modelo de NBA, né? Meio que composto pela gente, aquilo que você pode gastar. Então, assim, evidentemente que eu queria seguir um padrão de contratação de grandes atletas de grande porte, mas eu não tenho esse valor para tanto. Então, a gente acaba assinando os contratos pelo prazo da temporada, com alguns jogadores que a gente tem um pouco mais de afinidade, caso do Deman Gonzalez, que é levantador da nossa equipe há mais de 8 anos, a gente tem um contrato longo, de longa duração, né?
os contratos são renovados à medida que a gente renova o patrocínio e renova o budget para aquela temporada ou para a sequência de temporada. Então, o que eu posso te dizer dos contratos do vôlei que seguem um padrão daquilo que está previsto na legislação em termos de tempo, são contratos de trabalho, né? Não são contratos de auxílio nem de bolsa, são contratos de trabalho, com todas as características de contrato de trabalho desportivo. Estão registrados na Federação de Vôlei e a gente tem na carteira de trabalho dos atletas. E a questão da imagem, por exemplo, no voleibol é um pouco diferente do futebol. No meu caso, a gente incorpora a imagem como parte da remuneração no contrato de trabalho. Até porque os valores praticados no voleibol são menores, são muito diferentes do futebol. Então, assim, eu diria para você que um salário top de jogador de nível de seleção remonta ali entre 700 e 800 mil reais por ano, né? Uhum. E um contrato de jogadores em média, para você montar uma equipe competitiva para chegar em playoff, você tem uma média de 20 mil, 15 a 20 mil reais por mês por jogador. Então, são contratos que, assim, não tem muita questão de direito de imagem, é muito mais contratos que a gente faz de trabalho, com possibilidades de performance por bônus que a gente paga nas classificações. Ótimo, excelente. E classificação, né? Então, eu tenho muito pagamento que eu faço de premiação por desempenho individual e coletivo, e o que tem bastante tranquilo e acaba girando para a gente um projeto perene, né? Sim. Porque tem uma questão interessante no voleibol, que é como você consegue trabalhar com budget mais enxuto, você consegue viabilizar outros projetos. Então, por exemplo, existe um contrato que nós temos com a Prefeitura de Campinas, é um convênio que é feito com a Prefeitura, onde a Prefeitura me disponibiliza o ginásio do Taquaral, a segurança para a realização dos eventos, a custo zero, desde que eu represente nos jogos. E representar nos jogos regionais abertos também não. Isso depende, porque comum, depende. A gente já fez isso, atualmente não é necessário fazer, até para... porque aí existe um outro convênio que a gente faz, porque eu ia falar exatamente disso. Quando você assina com a prefeitura, você faz o social. Então, a gente tem um trabalho de voleibol social, onde a gente trabalha, atende 700 crianças em Campinas, entre adolescentes da faixa de 11 até 15 anos de idade, e a gente acaba fazendo esse trabalho. Desse trabalho, a ideia é realmente usar o taquaral para poder fazer com que aquele aparelho da prefeitura esteja sempre em movimento e atendendo a necessidade da cidade. O que é interessante porque isso viabiliza, dentro do projeto vôlei, como eu tenho o taquaral e a segurança e a garantia de que eu vou realizar esse projeto social, eu não cobro ingresso. Então, por exemplo, os jogos são realizados no ginásio do Taquaral, não na época da pandemia, agora que existe uma situação completamente diferente, mas numa situação regular, os jogos são realizados lá com entrada franca, com troca de alimentos não perecíveis e algumas outras ações que a gente faz para captação de recursos. Mas é uma atividade que tem muito isso. O grande diferencial do voleibol, eu diria para você, dos esportes olímpicos de modo geral, isso vale para basquete, futsal, que são os esportes coletivos que tem uma handball, agora começando a aparecer um pouco mais, como você vê sua relação com o patrocinador, porque isso vale desde a CBV, né, até os times que disputam a Superliga. A liga só se viabiliza com os patrocinadores. Então, todo projeto que a gente faz, ele tem o potencial de contratação e captação da imagem do patrocinador regional. Então, por exemplo, em Campinas a gente teve 3 grandes patrocinadores. Medley, que fica na região de Campinas, num primeiro momento, teve com a gente por 3 anos. Brasil Quirim, que
ficava também na região e ficou com a gente por mais um tempo. E agora, Selmi, que é pastifício Selmi, que é o macarrão Renato, e é o vôlei Renato, que também é da região. Então, isso acaba catalisando aquelas empresas que estão na região para serem os sponsors principais da nossa equipe. Evidentemente que você acaba assinando contratos com outros patrocinadores, porque você faz a sua divisão de uniforme e de imagem, para que toda aquela verba possa viabilizar a geração de recursos para pagamento da equipe, do corpo de funcionários, da comissão técnica, enfim, e isso possa ser desempenhado da maneira como a gente acha interessante. Então, o contrato com o patrocinador tem ali suas nuances e particularidades. Então, por exemplo, ao contrário dos contratos que a gente acaba assinando no futebol, a gente coloca com o patrocinador uma grande quantidade de valores com base em performance. Né? Então, primeiro isso é até curioso, diferente do futebol, quando a gente abre temporada de voleibol ou basquete, no meu caso vôlei, a gente tem uma conversa com o patrocinador que é a seguinte: o patrocinador nos recebe e fala assim, qual a pretensão? Você quer estar com a tua imagem da tua empresa associada a uma equipe que vai chegar para playoffs, para semifinal ou para final? Porque, geralmente, quando você vai para playoff, um budget é necessário. Você precisa formar entre os 8 de uma liga de 16. Quando você vai para semifinal, o budget é um patamar um pouco elevado. E quando você quer disputar o título da Superliga, aí é um budget muito mais elevado. Basta ver as equipes que chegam todos os anos. Que você contrata efetivamente o cara que você paga com o budget de final, né? Exato. Então, por exemplo, se você tem um budget, para citar alguns números, talvez não tão... posso abrir os números de uma forma tão real, mas assim... Sim. Identificar, você tem um budget de 2 milhões por temporada, você vai ter um time para tentar chegar numa oitava vaga de playoff. Se você tem um budget de 4 milhões por temporada, você pode tentar pleitear uma vaga em semifinal. Se você tem um budget de 7 para cima, você quer ser campeão. Por quê? Porque você consegue contratar os melhores jogadores, você consegue ter uma comissão técnica de qualidade e você consegue recursos para treinamento, para viagem a Liga que banca, não? A Liga banca uma grande parte, mas assim, você acaba tendo que bancar uma parte também, não das viagens em si, mas de outros insumos, de outras ações que você queira fazer nas suas viagens, tá? Como, por exemplo, levar uma parte da tua equipe nutricionista, outras coisas que não estão nesse modelo, ou um upgrade de hotel, que não é o da Liga, etc. Isso é muito particular. Mas, assim, a grande diferença, na minha opinião, do voleibol para os outros esportes é que, e aí eu acho que é uma informação importante na comunidade esportiva brasileira, é o quê? O voleibol ele é um evento de sucesso no Brasil, um esporte de sucesso no Brasil, porque o modelo do voleibol ele sempre foi profissional, né? E aí eu posso citar um exemplo para você que é até ilustrativo em relação a isso, que é o que eu comecei falando. Quando a gente começou a montar o projeto vencedor do vôlei no Brasil, ele era um projeto tripartite da marca Olímpicos, que patrocinou a seleção brasileira de 1997 até a Olimpíada de 2016, combinado com o Banco do Brasil como uma estatal do vôlei, né? O Banco do Brasil escolheu o voleibol para ser o seu esporte de ação. Então, a combinação Confederação Brasileira de Vôlei com a Olímpicos, a marca e o Banco do Brasil criou uma geração de recursos que possibilitou uma série de ações profissionais no sentido do quê? Manter uma comissão técnica permanente, construir um centro de treinamento, fazer com que o Brasil tivesse possibilidade de reter os seus principais jogadores no Brasil durante muito tempo, até porque o Banco do Brasil e a patrocinadora,
arcavam com parte dos pagamentos de jogadores da CBV, arcavam com parte dos pagamentos dos jogadores para manutenção na liga. Isso é muito importante quando você quer gerar uma liga que dê resultado valor, esportivo expressivo também. Exato. Internacional, né? Exato. Então, assim, manter os principais jogadores do Brasil jogando a Superliga principalmente no vôlei feminino, o projeto do bicampeonato olímpico, foi fundamental. Sim. Né? Você ter suas principais jogadoras aqui. Por quê? Quando você tem suas principais jogadoras aqui, você atrai jogadoras dos outros países, jogadores e jogadoras. Recebe, né? Você recebe atletas de fora. E você consegue fazer intercâmbio e você consegue ter um voleibol num nível máximo, o que propicia para você, quando for montar a seleção para participar dos jogos e dos torneios Grand Prix, Liga Mundial, Campeonato Mundial e torneios organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, você tem muito mais eficiência, né, na montagem, no resultado. Então, assim, o modelo que as equipes seguem na Superliga hoje, e tem seguido há muitos anos, é um modelo que começou com o projeto do vôlei e a CBV no final dos anos 90. Então, o projeto do vôlei é um projeto vencedor. E, para complementar, é um projeto em que você não tem os mesmos salários do futebol em Série A, por exemplo, mas você tem salários muito interessantes para todos os atletas que jogam a Superliga de vôlei, tanto no feminino quanto no masculino, e você tem uma coisa que eu digo que é fundamental, que é a perenidade. Claro que a Superliga já teve um momento em que ela tinha muito mais atletas de ponta, muito mais jogadores internacionais de ponta disputando o torneio do que nesse momento agora. Mas isso tem uma explicação razoavelmente simples, que é a desvalorização do real perante o dólar e o euro, e também o fato de que o Brasil passou por uma crise muito grande corporativa e os patrocínios foram sendo reduzidos cada vez mais, até por falta de incentivo do esporte do governo federal, enfim, uma série de coisas que se aplicam nesse mundo. Mas é um projeto bastante interessante. Não, sensacional, sensacional. A gente nota que o vôlei, de fato, com a perenidade dos parceiros, então o Banco do Brasil, por exemplo, que se colocou à disposição para ser ele o esporte elegido, o vôlei, e o patrocinador eleito pelo vôlei também ser o Banco do Brasil, esta relação, essa simbiose, não consegue desvencilhar. Só que daí o que eu penso também? Mesmo o Banco do Brasil também teve redução, né? Que foi o que aconteceu na Petrobras nos outros esportes olímpicos, lá do tempo, por exemplo, do Instituto Passe de Mágica da Paula, que tinha taekwondo, levantamento de peso, esgrima, boxe e canoagem, enfim, um outro de remo. Cara, a princípio, aquilo foi um projeto vencedor e que, de fato, deu, inclusive, medalha já em 2012, que não era o plano. O plano era 2016, Rio de Janeiro. Só que no meio disso teve uma quebra absurda da Petrobras por conta de a gente sabe do quê, de corrupção e de tudo que aconteceu no meio do caminho. Eles simplesmente cortaram e morreu o assunto. O que é importante, acho que a mensagem que fica disso que nós estamos conversando aqui é assim: todo projeto vencedor do esporte brasileiro, esporte olímpico, ele passa muito por planejamento e passa muito por perenidade, que eu estou falando, né? Então, quando começou o projeto do vôlei com a CBV, antes da Superliga, final dos anos 90, se você notar, os patrocinadores foram mantidos. Então, a gente tinha dois patrocinadores de ponta, que eram Calçados Azaleia Barra, Vulcabras, que detentora da marca Olímpicos, e Banco do Brasil, e a Gatorade. Né? Não era patrocinador de ponta, mas era valores bem menores, mas era patrocinador que teve junto. Esses patrocínios, diferentemente dos outros esportes, direcionados para o vôlei, com um projeto encampado e discutido pela CBV com a Olímpicos e o Banco do Brasil, possibilitou, por exemplo, olha que coisa interessante,
isso eu posso te dizer porque eu fiz os contratos de todos esses projetos, que o Bernardinho fosse o técnico da seleção brasileira e o Zé Roberto desde aquela época até a Olimpíada de 2016. Então, assim, é muito tempo. Não. É muito tempo. Então, os projetos, eles, obviamente, que apresentaram resultados espetaculares. Ele foi campeão olímpico de vôlei, foi campeão olímpico feminino, o Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial e do Grand Prix. Então, assim, tem aí uma quantidade muito grande de conquistas esportivas. Né? Evidentemente que tudo passa pela manutenção dos patrocinadores, do interesse da televisão. Eu não falei disso da televisão, é interessante. Eu ia te perguntar isso também. O parceiro é Grupo Globo desde sempre, né, ou não? A Globo foi um parceiro desde sempre, apesar de que o vôlei nunca teve, na minha visão, o papel ou o foco central ou um protagonismo que ele deveria ter tido numa grade esportiva da televisão no Brasil. Então, por exemplo... Da aberta, você fala, né? Porque ele aberta, com certeza. Não, do aberta é quase zero, mas ele colocou daí na paga. Isso até, não sei quem falou, quem está participando dessas aulas com você, pode atestar que eu vou falar, mas assim, aberta, durante muito tempo, foi futebol e Fórmula 1. Sim. E aí o resto vem depois. E o terceiro, necessariamente, é o vôlei, por conta da trajetória de sucesso. Na TV fechada, o vôlei ele é parte integrante da grade desde sempre. Quando eu falo vôlei, Tago, é vôlei de quadra e vôlei de praia. Sim. De praia também. Que também é super vitorioso. Sim. Enfim. Mas o vôlei de quadra e o vôlei de praia, eles sempre tiveram na grade da TV fechada, mas com valores muito ínfimos, né? Então, assim, posso dizer com tranquilidade que os valores pagos para a Confederação Brasileira de Vôlei e para a Superliga, para a transmissão dos eventos, são baixos. Né? Mas aí, sabe o que eu acho, Tavinho? Sabe o que eu acho? Que daí você tem um produto a mais. O que acontece? Você não recebe muito da rede que vai transmitir, efetivamente do Grupo Globo, mas você tem a contrapartida de chegar para o seu patrocinador, você chegar para a Celme e falar, olha, nós estamos passando na grade do Sport TV 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Isso, sem dúvida. Isso te ajuda. Sem dúvida. Eu quero chegar e você tem toda a razão. O que você está falando está completamente correto. O grande atrativo do patrocinador é a exposição da marca em TV fechada, de vez em quando TV aberta, quando você chega na final. Tá. Durante algum tempo a Rede TV transmitiu a Superliga, estamos negociando para ver se tem de novo, mas a exposição da marca é um atrativo muito grande. Né? Existiu um mecanismo aí de uma tentativa, até explorado um pouco por mim, pela minha equipe em Campinas, de negociar com a Globo, né, que as partidas que a Globo não quisesse incluir na grade de transmissão pudessem ser transmitidas pelos próprios clubes ou pela união dos clubes através de uma outra plataforma, considerando o advento da rede social e da internet, etc. O que foi uma iniciativa interessante, não por conta de você potencializar a divulgação da imagem do seu patrocinador, e até porque você não receberia nada para isso, é só para transmitir as partidas para os fãs e para a comunidade do vôlei que se interessasse. Mas isso acaba desenvolvendo uma nova ação de mídia, de entretenimento, que talvez num futuro não muito distante, dependendo de como forem as negociações dos contratos com a televisão, isso seja incluído numa próxima negociação, que é o quê? O direito de transmissão das partidas que não são comandadas pela televisão, que detém o patrocínio da competição ou que detém os direitos de transmissão da competição, você consegue negociar que esses jogos sejam livres transmitidos por alguém, por streaming ou por... Isso.
essa iniciativa acabou criando uma outra ação, e hoje os jogos da Superliga, que não são transmitidos pela Globo, são transmitidas pela TVN Sports, que é uma TV independente e com aceitação bastante interessante, e que durante um tempo teve até o patrocínio da Netshoes. Então, assim, tem uma... Você acaba criando algumas situações para viabilizar essa possibilidade de exposição de imagem, né? Mas, Tavinho, você sabe que nós, no futebol, você sabe, o meu contrato do Campeonato Paulista até esse ano, nosso contrato é Rede Globo, acaba esse ano, mas eu já consegui, neste ano, durante o contrato, na vigência do contrato, fazer com que os jogos da Série A2, que ela não transmite, a não ser semifinal e final, nem na Sport TV, todos que ela não transmite, ela me autorizou a passar no nosso app, que é o Paulistão Play, para que eu tenha todos os jogos transmitidos. E daí ganho, né? E daí os outros, o A3, por exemplo, que eu não tinha o contrato com a Globo, eu passo todo ali. E eu estou criando, melhorando um produto para quem sabe do ano que vem eu vender especificamente a A3 para a Rede TV, para o SBT, para a Record, seja lá para quem for, para a Bandeirantes. Ou até criar, como tem acontecido nas ligas de maior visibilidade na Europa. O Paulistão TV, né? Ou a FPF TV. A gente tem no YouTube, mas... E até, como acontece com a Premier League, com a Champions League, enfim, tal, você passar no Facebook. Então. Né? Assim, o Facebook paga. O Facebook paga, para você ter uma ideia, até curiosidade, saindo um pouco do vôlei e entrando para o mundo do entretenimento. Um exemplo interessante e prático. A TNT Sports, ela, quando era Esporte Interativo, depois virou Turner TNT Sports, ela tem um contrato da Champions League. E pelo contrato da TNT, você tem direito à transmissão de um jogo por rodada, né? Aquele jogo que você lhe é designado. Quando eu falo lhe é designado, é porque o Facebook tem a preferência. Então, o Facebook comprou a preferência sobre a Turner, o que é muito curioso. A gente teve uma rodada interessante e recente, não sei se você acompanhou, que era agora nas semifinais, PSG e Bayern de Munique e Chelsea e Porto. Até um tempo atrás, quando a TNT escolhia passar um jogo na ida, na volta ela tinha que passar o outro, alternado. E dessa vez acabou acontecendo uma coisa curiosa na última rodada, que foi a TNT Sports passou no canal da TV fechada Chelsea Porto e o Facebook passou PSG e Bayern. Quando teve a volta, a expectativa de todo mundo era que pudesse acompanhar o jogo, muito por uma questão de facilidade e conservadorismo. A gente tem televisão, o cara não quer ligar na internet o jogo. Né? Passou para o Chelsea Porto. E o disclaimer feito pela TNT era assim, olha, eu tenho que ser obrigado a dizer que pela primeira vez, desde que a gente começou essa história, a Facebook exerceu um direito de preferência do contrato de repetir o jogo que ela passou na rodada de ida. Então, assim, plataformas digitais e de rede social, elas acabam ganhando um contorno muito interessante. Sim, né? total. A possibilidade disso se desenvolver cada vez mais é muito grande, né? Então, até no Santos mesmo, né, do qual eu faço parte, o Santos Futebol Clube, a gente tem a Santos TV, que é uma coisa que vai, com o passar do tempo, a gente vai negociar bastante um dia, essa questão de quais os limites que você tem, né? E a extensão que você tem para poder utilizar a imagem, que valor que você tem de imagem, que limite que você tem de imagem para poder utilizar a TV do próprio clube para poder viabilizar o produto até com maior qualidade e especificidade para os seus fãs. Né? Você sabe que muita gente elogia, a gente tem visto muito esse trabalho de jornalistas elogiando os novos programas que as TVs dos clubes têm,
que não são efetivamente mostrar uma competição, um jogo. Mas, cara, qualquer outro evento que ela consiga produzir, ela tem produzido muito bem. Então, por exemplo, a coletiva é minha. Se você quer fazer coletiva com o treinador, você vai fazer a coletiva via TV Clube. Sim. Cara, isso já existe na Europa, né? Então, é um modelo muito antigo, né? Na Europa, né? E que eu acho que aumenta a qualidade, na minha opinião. Né? Com então, certeza. Assim, até porque você padroniza e você consegue ter uma eficiência maior da transmissão e da organização daquele evento, da transmissão do evento coletivo. Mas tem outras coisas também que eu acho que com o tempo, né? Tavinho, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar às 8 horas aqui, daí eu terceirizo a aula, eu te mando os honorários, não tem problema. Não, para mim é sempre um prazer. Falar sobre qualquer assunto ligado ao esporte é um prazer para mim. É uma delícia mesmo. Velho, muito obrigado. Assim, tenho certeza que eles vão ter informações aqui que jamais pensaram, né? Coisas que a gente precisa mesmo aprender e que no livro não tem, né? Não adianta, a gente só vai aprender valioso. Só vai aprender com a experiência dos outros. Legal, muito bom. Muito Pode obrigado, contar comigo aí, a gente sair batendo papo, tá bom? Valeu, brigadão. Boa sorte para você e para os alunos aí. Um abração. Valeu, tchau. Obrigado.